Olá, primeira série. Vamos lá? Continuar a matéria? Persistência, né? Continuar aí as aulas online, não desista. Esse tempo ruim vai passar, tenho certeza disso, né? Vamos estudar, vamos esforçar, vamos abrir o vídeo, vamos ouvir, vamos ler, né? Vamos ter mais força de vontade. Tô sentindo vocês um pouquinho parado para meu gosto, tá? Essa fase tá difícil para todo mundo, né? Vocês não são diferentes, então vamos pegar firme aí nos estudos, tá? Bom, vamos dar continuidade ao estudo aí do que a gente estava vendo. Célula, a gente estava estudando célula. Aqui é uma imagem de microscópio, uma imagem real, né? De uma parte do corpo. Perceba que nós, animais, vegetais, a gente é formado por trilhões de bolinhas unidas entre si, e essas bolinhas recebem o nome de célula. A célula dividida no meio, ela vai ter essa estrutura aqui, tá? Um núcleo protegendo o seu DNA, ela vai ter diferentes organelas, cada uma desempenhando determinada função. Na época do meu ensino médio, a professora queria que a gente gravasse cada função das organelas. São mais de 13 organelas dentro de uma célula, tá? É impossível gravar isso. Mas algumas eu quero que vocês prestem bastante atenção. O núcleo protege o DNA. Toda célula que tem núcleo protegendo o DNA é chamada de eucarionte, né? E a única célula da natureza que não é eucarionte é procarionte, chamada bactéria, porque não tem núcleo envolvendo DNA. Aqui essa bolinha vermelha é o DNA, juntamente com proteínas, então chama-se ali de nucleolo, né? Além disso, o que a gente tem mais aqui? Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, centríolo. A gente tem um monte de organela, cada uma tem uma função específica, tá? Mitocôndria, por exemplo, a mitocôndria, ela produz energia, produz ATP, que eu expliquei em sala. ATP, o que a gente precisa para produzir o ATP? Glicose mais oxigênio, açúcar mais oxigênio, né? ATP é o que mantém um ser vivo, né? O cadáver, por exemplo, não produz ATP, então não precisa respirar, ele não precisa comer, porque não produz mais ATP ali dentro da célula. Então, cada uma dessas organelas vai ter uma determinada função. Lisossomo, cadê o lisossomo? Essas bolinhas aqui. Lisossomo joga, né, enzimas digestivas, líquidos digestivos dentro de algo que entra aqui dentro da célula que possa prejudicar ela, uma bactéria, por exemplo, né? Então, ela é responsável por reciclar e proteger, jogar enzimas digestivas dentro de algo que possa comprometer a célula ali. Reciclar, que eu falo, é degradar organelas velhas que vão se renovando aqui dentro, tá? Retículo endoplasmático rugoso produz proteína. Retículo endoplasmático liso adiciona uma porção de lipídio nessa proteína para formar hormônio e por aí vai, tá? Então, isso aqui é uma célula animal. Dentro da célula animal, eu tenho compartimentos que eu chamo de organelas. Cada organela dessa tem uma determinada função, beleza? Aqui tá um esqueminha da célula novamente, né? Lembrando que essa parte aqui, essa parte externa, chama membrana, é o que envolve a célula, é o que separa ela do meio, né? Uma membrana plasmática. Isso aqui dentro, onde tá as organelas, chama citoplasma, núcleo. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Beleza? Cada estrutura colorida dessa recebe o nome de organela, né? Aonde tá o DNA? Chama núcleo. Mas o DNA, ele não tá sozinho, ele tá com proteínas grudadas entre si. Então, esse lugarzinho onde tem DNA mais a proteína, chama nucleolo. E é no nucleolo que eu vou ter o bonito do DNA. Olha que lindo que é o DNA. O símbolo da biologia, né? Símbolo da vida. Tudo que tem vida tem DNA. A única exceção é o vírus, né?
Mas olha só, essa molécula bonitinha aqui, o DNA. Toda célula do seu corpo tem DNA, tanto é que a gente consegue fazer um exame de paternidade, né? Por meio de qualquer parte do seu corpo, da saliva. A saliva tem célula velha, logo tem DNA dentro. Cabelo tem DNA dentro, porque é constituído por células na raiz, né? Então, uma parte, o sangue. Então, a gente consegue fazer exame de DNA com qualquer parte do seu corpo, porque a gente é constituído de células. Se tem célula, tem núcleo. Se tem núcleo, no caso de nós, animais, temos núcleo, e dentro do núcleo temos DNA, beleza? Planta tem? Planta tem. Expliquei na última aula que planta tem DNA também. Banana tem DNA, cebola tem DNA, né? Bactéria também tem. Então, é isso aí. Olha que bonitinho. Esse aqui é um núcleo. Esse vermelhinho aí é um núcleo. Na verdade, aqui, o núcleo é essa partezinha azulzinha. E dentro do núcleo tem o DNA. O DNA tá sozinho? Não, o DNA não tá sozinho. O DNA tá com proteína junto. E esse lugarzinho do DNA com a proteína chama nucleolo, tá? Aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que tem um monte de ribossomo grudado, aderido nele, né? E é aqui que é fabricada a proteína. Então, você tem no seu DNA genes que codificam cor, por exemplo, marrom no seu cabelo, produção de melanina, né? Essa melanina vai ser fabricada, começar o processo de fabricação dela no núcleo e vai terminar no retículo ali, dentro do citoplasma da célula, no retículo endoplasmático rugoso. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Todo o DNA vai ser transformado em RNA, que é uma fita simples. E RNA vai ser transformado em proteína. Então, qual que é o nome disso aqui? DNA ser transformado em RNA, transcrição. RNA ser transformado em proteína, tradução. Vou pegar o exemplo de novo do cabelo. Dentro do meu DNA, eu tenho o gene que codifica a melanina, que é um pigmento marrom. A melanina é uma proteína que foi fabricada tendo como molde o DNA. Então, olha só, dentro do seu DNA você tem um gene que codifica a produção de proteína melanina. Essa proteína melanina, antes de virar, né, o pigmento marrom do cabelo, dos olhos castanhos, da pele dos morenos, principalmente, essa proteína, antes de virar, né, essa produção toda aqui, antes de eu ter o processo de formação de melanina, eu tenho o quê? O DNA sendo transformado em RNA, que por sua vez vai ser transformado em proteína. Isso aqui se chama dogma central da biologia e é uma das questões que mais cai no vestibular, tá? Onde eu tenho o DNA? No núcleo, beleza? Olha que bonitinho a figura do DNA. Ele é química, a gente é formado por química, moléculas químicas, né? O corpo humano é formado por moléculas químicas. A química do DNA, o que a gente vai ter? Um grupo fosfato, oxigênio, fósforo, ligado por um grupo de pentose, que são 5 carbonos, ligado com uma base nitrogenada, que são nitrogênios ali, tá? Nitrogênio junto com hidrogênio. Então, o que é a química nossa dentro do DNA? O que a gente tem quimicamente falando? Oxigênio, fósforo, carbono, nitrogênio e hidrogênio. Essa é a química do nosso corpo humano, tá? Vou falar um pouquinho na próxima aula disso aqui. Até mais, vamos fazer atividade.